Bom dia, professor. Nós queremos fazer algumas perguntas aqui para o nosso trabalho de História do Direito sobre a grande figura que foi o Luiz Gama. E a primeira, nós queríamos saber qual o principal objetivo da criação do Instituto que o senhor mantém e preside até hoje, Instituto Luiz Gama. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos. Quero dizer que é uma alegria participar desse trabalho, um trabalho tão importante, História do Direito. E, respondendo a sua pergunta, o Instituto Luiz Gama ele foi criado em 2007, 2008, por um grupo de professores, de pessoas que atuavam no movimento social, a fim de atender algumas demandas concretas que surgiram no longo da atuação de cada um deles. A gente queria dar uma organicidade, colocar isso, trabalhar isso de uma forma mais organizada. Bom, tudo aconteceu porque algumas comunidades quilombolas estavam precisando de auxílio jurídico para algumas questões que tinham junto ao INCRA, junto ao ITESP. Para quem não sabe, o INCRA e o ITESP cuidam dessa questão quilombola, o INCRA em âmbito federal, o ITESP na regulação de terras no âmbito do Estado de São Paulo. E eles têm uma série de problemas para lidar com as autoridades, que inclusive não entendem a questão, e muitas vezes o racismo institucional que permeia todas as relações no Brasil acaba sendo interferindo no exercício dos direitos por essas comunidades. Então, dessa forma, eles precisavam de ajuda e nós vimos que não era possível ajudar de maneira pontual. Então, como nós já estávamos unidos, todos tínhamos um propósito de fazer algum tipo de projeto nesse sentido, eu acho que essas demandas vieram a calhar e permitiram que a gente se organizasse, criasse o Instituto Luiz Gama. Então, Luiz Gama veio com uma grande inspiração, dada a sua luta, dado todo o seu histórico de combate às injustiças, às iniquidades, veio com uma grande inspiração para que nós colocássemos à frente esse projeto e criássemos o Instituto. Hoje o Instituto ele trabalha não apenas com questões jurídicas, prestando assistência jurídica, amparo jurídico aos movimentos sociais, não apenas nos casos de racismo, mas nos casos de discriminação, nos casos também de a falta de acesso a direitos que são direitos fundamentais, mas nós também fazemos projetos culturais, formulamos cursos, projetos educacionais, todos na área dos direitos humanos, da promoção da cidadania. Muito bom. Em conversas informais, o senhor chegou a mencionar que para o senhor o Luiz Gama é o maior advogado brasileiro, desde toda a história da advocacia no país. Qual o motivo do senhor considerar ele como tal? Bom, primeiro que eu acredito, a lição dos grandes advogados da história demonstra isso. O advogado é aquele que, antes de tudo, luta incansavelmente contra as grandes injustiças. Ele se coloca de uma maneira muito dura, muito firme contra todo tipo de injustiça, que inclusive vem atingi-lo, porque o advogado também muitas vezes ele é incompreendido na sua tarefa, no seu mistério da promoção dos direitos e permitir que todos aqueles tenham a possibilidade de defesa. Eu acho que o Luiz Gama foi o maior advogado da história do Brasil porque ele encarnou como nenhum outro advogado esse espírito da combatividade, esse espírito da luta contra a injustiça, lutando inclusive contra um sistema que todo ele foi construído para perpetuar ou para tornar a reprodução da injustiça, talvez a maior injustiça da história do Brasil, que foi a escravidão. Luiz Gama, não à toa, é considerado o advogado dos escravos, dos escravizados, porque ele lutou incansavelmente contra a escravidão. É uma luta que envolve uma luta contra o Estado brasileiro, que apoiava, que estruturava a escravidão. Então, Luiz Gama ele se colocou ao lado dos escravos. Então, eu acredito que um grande advogado é aquele que se coloca ao lado dos injustiçados, é aquele que se coloca ao lado daqueles que sempre perdem, daqueles que nada têm. O maior advogado não é aquele que trabalha para aqueles que são endinheirados e que podem lhe pagar os honorários, é aquele que luta contra as injustiças, recebendo ou não, e recebe o honorário, recebe as honras por isso. E o Luiz Gama é um advogado que recebeu todas as honras e que deve receber, ainda não recebeu todas que merece, mas deve receber todas as honras e os honorários por tudo aquilo que fez pela história da igualdade no Brasil. Então, por isso que ele é o maior advogado brasileiro, e ele é o maior advogado brasileiro também porque foi tão grandioso, tão combativo, que ele não conseguiu
ele ainda não recebeu uma injustiça histórica, o título de advogado, né? Então, mesmo sem ter a formação, ou melhor, de não formalmente ser um advogado, Luiz Gama encarnou como nenhum outro espírito maior da advocacia, sofrendo ele mesmo as grandes injustiças, e mesmo sendo vítima das grandes injustiças, e mesmo estando ao lado dos injustiçados, Luiz Gama nos deu uma lição fundamental de como a luta vale a pena, de como o nosso combate maior é contra a desigualdade. Então, por isso, não há dúvida nenhuma que é o maior advogado da história do Brasil, sem desmerecer nenhum outro grande advogado. Muito bom. Por último, e não muito menos importante, nós queríamos saber qual o legado do Luiz Gama que foi deixado principalmente nos movimentos sociais e especialmente no Dia da Consciência Negra no Brasil. Qual o legado dele, a influência dele sobre esse dia? A influência do Luiz Gama não se dá apenas no Dia da Consciência Negra, que, como o próprio nome diz, é um dia da consciência negra, mas é um dia para que não apenas os negros parem para refletir sobre a sua condição existencial, mas para que todos os não negros, os brancos, também parem para pensar no que é viver num mundo racista, num mundo que é formulado a partir das diferenças raciais, além de outras diferenças. E eu acho que Luiz Gama, ele é um sopro de inspiração para todos aqueles que acreditam na possibilidade da construção de um mundo mais justo, de um mundo melhor, de um mundo em que as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele, pela sua origem social, que não sejam julgadas mais pela sua orientação sexual, pelo seu gênero. Então, o Luiz Gama é o grande símbolo da luta pela igualdade. E no Dia da Consciência Negra, que se é que temos que refletir exatamente no dia, mas acho que o Dia da Consciência Negra ele representa todo esse nosso esforço de reflexão para um mundo sem racismo, para um mundo sem discriminação. Eu acho que Luiz Gama ele é uma grande fonte de luz para que nós possamos pensar como é possível, apesar de todas as adversidades da nossa condição pessoal, existencial, eventualmente, como é possível a gente inspirar uma luta e sempre caminhar na direção da construção de um mundo melhor. Eu acho que esse é o maior legado do Luiz Gama. Ele vive no coração de cada um de nós que acredita no mundo mais justo, sem dúvida alguma. Nós queremos lhe agradecer, professor, por essa entrevista, que ela será de grande valia para o conhecimento de cada um sobre essa figura que, querendo ou não recebeu o prestígio merecido até então. Eu que agradeço e louvo a atitude de jovens como vocês que resgatam o sentido histórico de um personagem tão importante na nossa história do Brasil, um dos mais importantes personagens da história do nosso Brasil, e que ele sirva também como as lições da vida do Luiz Gama sirvam como ponto de partida para que todos os alunos de direito possam saber qual é o sentido de ser advogado, qual é o sentido de ser jurista na vida, o sentido é o sentido que Luiz Gama nos deu, né? Lutar contra a injustiça, mais do que qualquer outra coisa. Muito obrigado.